Vou fazer algumas revelações e eu de saída peço vênia, né? Diria no Supremo Tribunal Federal, para me estender um pouquinho, porque acho que são informações importantes as que eu vou fornecer agora e que eu não revelei antes por um motivo muito simples. Eu não costumo fazer comentários sobre o que se passa em empresas em que trabalhei, até porque por ocupar cargos de chefia, então eu tenho acesso a informações que são informações sigilosas e que eu só obtive por ocupar um cargo que é de confiança, então não uso essas informações depois para não parecer, sobretudo, viúvo de alguma empresa. Eu nunca fui. Eu acho lamentável a figura de quem passa a vida falando dos lugares em que trabalhou, de algum lugar em que trabalhou há 40 anos. Acho tudo bobagem. Eu gosto de olhar para os lados e para frente. Mas agora eu resolvi falar algumas coisas sobre o Roda Viva e comentar o programa, porque eu acho necessário que os contribuintes saibam o que se passa numa empresa pública. Eu não comentaria nada, não teria nada a dizer sobre a condução do Roda Viva, sobre os rumos do Roda Viva, se fosse um programa de qualquer empresa particular. Façam o que quiserem. Essas é a Globo, Record, faz o que quiser. Quem vai, assiste ou não. Mas a TV Cultura depende do nosso dinheiro, ela é financiada por nós e, portanto, eu tenho o direito de me declarar preocupado com os rumos que as coisas estão tomando. Numa entrevista que começou a ser divulgada ontem, o Felipe Moura Brasil replicou no Twitter dele, então tá fazendo algum barulho, eu quero esclarecer coisas. Eu dei essa entrevista ao youtuber Marcelo Bonfá e num trecho da entrevista eu revelei as razões que me levaram a sair do Roda Viva. Eu saí em março, quando terminou meu contrato, resolvi que não o renovaria em consequência de pressões políticas que vinham se intensificando, envolvendo a presidência da TV Cultura e o Conselho, no momento controlado por dois de seus integrantes, que são o Jorge Cunha Lima, conselheiro há muitos anos, e o Augusto Rodrigues, que é presidente do Conselho. Há alguns meses eles iam dizendo que o Roda Viva tinha um viés direitista que não trazia pessoas de esquerda, o que é falso. É falso porque, primeiro, entrevistei vários militantes da esquerda, dirigentes de partidos de esquerda, ministro dos governos do PT, que foram recebidos educadamente, como se recebe alguém que vai à tua casa, e que puderam falar à vontade sobre o que pretendiam. E todos os meses eu fazia questão de mandar um convite protocolado para a presidente Dilma Rousseff e para o já ex-presidente, que eu assumi em 2013, o ex-presidente Lula. E eles nunca aceitaram o convite. A composição da bancada de entrevistadores, a única recomendação que eu dava era que convidassem jornalistas que fizessem com objetividade perguntas sobre o que quisessem, mas perguntas que evitassem o discurso, a exposição das próprias ideias, porque aí eu faço uma viragem no tempo ligeira. Eu vi o nascimento do Roda Viva porque eu sou amigo do Roberto de Oliveira, que o criou, que é um grande homem de televisão, e isso aconteceu na gestão do Roberto Muilaer, de quem também eu tenho o privilégio de ser amigo. Eu vi nascer o Roda Viva, do qual eu fui o segundo apresentador. Eu não comecei apresentando, foi o Rodolfo Gamberini, até porque eu estava trabalhando no Jornal do Brasil e ia para o Rio. O Roda Viva, basicamente, é o seguinte: estrela é o entrevistado. Quem tem que ser conhecido é o entrevistado, quem tem de expor ideias é o entrevistado. Os jornalistas são coadjuvantes muito importantes que devem fazer com que o entrevistado se revele, diga o que pensa e diga o que acha sobre tudo. Você deve sim pressioná-lo aqui e ali, sempre com elegância,
como fazem os jornalistas do mundo inteiro. Agora, quem decide se o que ele falou tá certo, tá errado, é bom, é bobagem e tal, é o espectador, que esse é o juiz final. Cabe ao entrevistador o quê? É o papel do juiz de futebol. Quanto menos aparece num jogo, melhor é a atuação do juiz. E no caso do apresentador do Roda Viva, ele deve garantir tempo igual para todos os presentes e deve garantir, sobretudo, que o entrevistado exponha o que pensa e, claro, tem de tratar de assuntos semelhantes que interessem, pelo menos na opinião do moderador, a quem está assistindo. No meu caso, eu fazia o seguinte: se alguém está falando demais do passado, eu, a cada pergunta que fazia, eu tratava do presente, não ficava obrigando alguém a me seguir. Mas eu sempre falava nos intervalos, acho bom a gente fazer isso e tá. Então eu conheço o Roda Viva e sei como é que é. Você não pode deixar, por exemplo, que o entrevistado faça eu avisava antes, 3 perguntas sucessivas sobre assuntos diferentes aí de cara, porque está tomando tempo do outro. E você não pode ser rude e nem tratar como inimigo ninguém. Não se trata de ganhar discussão. Você tem de informar ao espectador quem é aquilo. A tua opinião não interessa ao espectador. A opinião dos jornalistas não interessa. Pois bem, e claro, o Roda Viva, como tem mostrado há 32 anos, é um programa que mostra quem é importante na vida brasileira. Lá estão todos. Só não foram entrevistados de gente bem importante que eu adoraria ver no Roda Viva, o Pelé, o Roberto Carlos e o Chico Buarque. Não por motivos políticos, o Chico Buarque, como se propala por aí. Ele diz que é tímido para esse tipo de entrevista, desde sempre. Eu digo isso com segurança, porque ele foi um dos primeiros convidados e ele é amigo do Roberto de Oliveira, que produziu todos os musicais do Chico Buarque. Portanto, não tem nenhum problema político, não. Tem nada a ver. O Roberto Carlos alega que a Globo não deixa e o Pelé diz que não dá, porque senão todo mundo vai querer. Bom, voltando agora ao que mais importa. De uns 6 meses, 7 para cá, começaram as pressões com base nessa suspeita de que era um programa de direita, temos de trazer mais gente de esquerda. Convidava todos. Começaram a interferir na montagem da bancada, o que nunca tinha acontecido. Precisa convidar fulano, aí começava, precisa convidar agora um conselheiro. Os conselheiros, o amigo do conselheiro, bom, em março, no fim das férias do Roda Viva, eu voltei e tive uma conversa com o Marcos Mendonça, presidente, dizendo basicamente o seguinte: isso vai continuar ou vai voltar o comando para as mãos dos jornalistas? Ele disse: olha, esse ano eleitoral vai ser mais complicado ainda. E me disse que teríamos de entrevistar 3 ministros que estavam de saída do governo Temer, que nós já tínhamos entrevistado, foi a ponderação que eu fiz, e eu disse o seguinte: olha, eles viriam para falar bem deles mesmos, em seguida se desincompatibiliza e começa a campanha eleitoral. Foi o que aconteceu. Diante da inevitabilidade dessas entrevistas, eu fiz e pedi que me fosse reservada a última data, que foi 26 de março, e eu levei o juiz Sérgio Moro. Esse é o resumo da ópera. No final do programa, eu disse que o Roda Viva deveria continuar percorrendo a rota do jornalismo independente, que é uma rota muito difícil, mas é a única que leva ao porto seguro do Estado Democrático de Direito. Pelos rumos que as coisas estão tomando, por determinação de conselheiros que estão abusando de suas funções, eu temo que o programa esteja se desviando da rota da independência. E é por isso que a reação ao programa de ontem foi tão intensa.